Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Devaneios. Comigo hoje tenho Bruno Bessa, presidente do Distrito do Porto da JSD. Bruno, primeira pergunta e assim muito rápida. Já alguma vez tiveste uma entrevista em que estão a puxar a tocha? Boa noite, Tiago. Antes de mais, obrigado pelo convite, estar aqui no Devaneios, como tu gostou aqui. Não, acho que nunca tive uma entrevista em que alguém está a puxar a tocha, mas também agora com estas modernices de icos não incomoda nada. Não incomoda, não é? Só cheira a posete no início. Exatamente. Mesmo para quem não é fumador, não é um transtorno. É só no início quando liga-se a máquina, não é? E fica aquele cheiro Sim. um bocadinho estranho. Olha, antes de mais, obrigado aqui por teres aceito o convite. Ainda não tive muita gente ligada ao Partido Social Democrata e gosto e quero ter o máximo de partidos possível aqui neste estúdio ou noutro sítio qualquer, não interessa, perceber o que é que vos passa pela cabeça, quais são as vossas visões, ideologias e por aí fora, e portanto acho que é importante receber todos os partidos. Eu sei que vocês aí no chat já começam com a cena das equipas, uns é Chega, outros é PSD, outros é PS, pronto, não interessa. O mais importante aqui é apelar ao voto no dia 10 e ouvir todos os pontos de vista, mesmo que vocês não concordem, é sempre bom. Aliás, é mais importante ouvirmos quem nós não concordamos do que propriamente quem nós concordamos, não é? É aí que reforçamos muitas vezes os nossos ideais, é percebendo aquilo que os outros defendem, para perceber se nós concordamos com isso ou não, ou se estamos mais afastados ou mais próximos dessas mesmas visões. Sem dúvida. Posso dizer que um dos livros que eu mais gostei de ler talvez tenha sido O Capital e o Manifesto Comunista, porque consegui perceber que realmente aquilo era algo com o qual eu não me identificava. Então também já leste o Mein Kampf, por isso. Conhecendo a história também e aquilo que isso causou noutros povos e noutros tempos, percebi que essa não era a minha visão política. Bruno, antes de mais, tens que idade? 29 anos. 29 anos. Já não és propriamente novo, mas também não és... Obrigado, Tiago. Não és um acabado, não é? Certo. Estou quase. Estás quase. Entraste na política quanto, Bruno? Quando? Entrei na política com 19 anos. Quer dizer, entrei no partido com 19 anos. Comecei a fazer política antes. E essa foi uma retrospectiva que fiz há algum tempo, porque já tinha sido presidente de uma associação de estudantes no secundário, e acho que foi aí que se despoltou aquele bichinho da participação cívica e política. Ou seja, eu comecei a fazer política antes, organizei um debate entre partidos na minha escola, nessa altura, e aí também comecei a perceber algumas diferenças entre partidos e entre pessoas, naturalmente que os líderes e quem representa os partidos também influenciam muito aquilo que os outros veem, não é? A percepção que temos dos partidos vem muito também das pessoas que os representam, isso é natural, e por isso é que as lideranças dos partidos, há umas mais galvanizadoras, outras menos, e isso na altura também já me marcou, mas na altura não tinha qualquer vínculo partidário. Mais tarde fui para a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tive uma cadeira que era Ciência Política, com a professora Luísa Neto, de quem tenho... Beijinho, Luísa. Beijinho para a professora Luísa Neto. Amo-te, Luísa. Desculpa, foi só uma parvoíce. Nada. Só para te deixar assim, estás a ver? Vermelho. Aposto que muitos alunos... Arrependeste de ter falado da Luísa, estás a ver? Não. Pelo contrário. Tenho as melhores memórias das aulas dela, apesar de ser uma professora muito rigorosa naquilo que eram os horários. Ainda me lembro daquele período em que um aluno chegava atrasado ao auditório e ela parava de falar e todo o auditório ficava a acompanhar a visão do aluno a ir para o lugar e ela também só a vê-lo chegar atrasado. Era quase, aquilo era uma aniquilação visual do aluno, e nunca mais se repetia isso com aquele aluno. Mas por isso foi bastante professora. E na altura, quando estudei ciência política e as ideologias políticas, foi aí que me identifiquei muito com aquilo que era a social-democracia, enquanto teoria que procurava aprimorar aquilo que era o comunismo e depois o socialismo de um modo mais equilibrado. E fui procurar em Portugal o que é que havia próximo da social-democracia. Encontrei o Partido Social Democrata, a partir daí a Juventude Social Democrata enquanto estrutura mais focada naquilo que eram as iniciativas e eram também as ideias para a juventude, ideias políticas naturalmente. Tinha um ponto de contacto, procurei entrar, entrei na JSD e o resto é história, já lá vão 10 anos mais ou menos. Muito bem, a primeira coisa que me chama a atenção é que já estás há 10 anos, não é? Ligado ao partido. Sim. E acho que há aqui algo interessante que é
qual é que tu achas que é o prime, ou seja, qual é que tu achas que é a idade prime para um político no PSD? Porque já sabemos, todos nós, que infelizmente os nossos políticos cada vez são mais idosos, Certo. não é? E o PSD é um dos mais, não é? Não achas que faz falta ao Partido Social Democrata ter pessoas com mais sangue na guerra, visto que se calhar algum deles já não tem sangue para dar e vender, não é? E se calhar alguns ideais são demasiado conservadores e nós precisamos de energia, no fundo, não é? Tu com 29 anos tens muito mais energia e tens uma ideologia diferente e vês um mundo diferente do que um homem de 60 anos. E é normal, não é? Tu não achas que estás um bocado, não és um bocado prejudicado por estares ligado a um partido em que para estares no teu prime é quase como um arquiteto que tem os prime aos 70 anos? Certo. Eu não acho que seja prejudicado por estar ligado a um partido assim, porque primeiro é um partido com história. Prejudicado, desculpa interromper-te, no sentido em que se tiveres uma ambição política é muito mais difícil porque tu sabes que as pessoas mais velhas não saem de lá, não é? E portanto não dão lugar aos mais novos. Sim, desse ponto de vista, naturalmente que o facto de ser um partido dito grande, estruturante daquilo que é a nossa sociedade, um partido estruturante daquilo que é a democracia, que este ano vai celebrar 50 anos, que tem quadros de referência, governou bastantes anos do nosso país, apesar de nos últimos 30 o Partido Socialista ter governado 22, o PSD também já esteve no governo, com governos muito marcantes e que contribuíram para o desenvolvimento do país. Isso, claro, que para os jovens do PSD, para a Juventude Social Democrata, representa um desafio acrescido. Mas também é um partido que nos permite desenvolver, a meu ver, mais as nossas capacidades, porque temos bons exemplos. A luta interna que temos do partido, a luta de ideias, a luta de posicionamento, também acaba por ser mais aguerrida e isso também nos faz ter que puxar mais por aquilo que são as nossas convicções, os nossos ideais e afirmar isso. E depois, deixa-me dizer uma coisa que é muito interessante, que é, falaste na questão qual é a idade prime para estar na política. Eu vou agora chegar a uma fase que, para quem entra para o partido e para uma juventude partidária, é uma fase muito desafiante, que é a dita transição de uma juventude partidária para o partido. Hoje sou dirigente da JSD, cheguei, digamos, a um ponto de rebuçado daquilo que é o percurso na JSD e agora vou transitar para o PSD. Okay. Ou seja, sim, já está na altura, tens 29 anos, não é? Pronto, aos 30, isto é quase como um júnior que ainda está... Exatamente. Não, um sénior que ainda está nos júniores. A JSD, aos 30, nós temos o nosso limite de idade, e ainda bem, eu digo que essa é das maiores virtudes da JSD, tem duas. Uma é a sua autonomia, o facto de ter uma voz própria em relação ao partido, e isso, ao longo da história, refletiu-se em vários momentos em que a JSD afirmou e discordou daquilo que eram opiniões políticas do partido e mesmo iniciativas próprias do partido. E que é normal porque há aqui um conflito geracional. Exatamente. Também, não é? E por isso nós vivemos nessa constante tensão com o partido, ou seja, nós a propor ideias, a ser essa seta, usando aqui a expressão do nosso logo, essa seta reformadora e muito impulsionadora daquilo que são as reformas do partido, em determinadas áreas. E depois a outra vertente muito importante da JSD, para além da autonomia, é o facto da renovação contínua. Ou seja, a JSD é obrigada a renovar-se todos os anos, todos os dias, a toda a hora, porque aos 30 perde militantes sempre. Nós estamos sempre a perder militantes, porque aos 30 está sempre a sair alguém, todos os dias alguém sai da JSD e por isso todos os dias temos de ter novas formas, novas ideias, uma capacidade grande de captar também. Mas isso acontece também com o PSD porque os velhinhos também morrem. Os velhinhos também morrem, naturalmente, mas a capacidade e o lastro de idades que tens num e no outro lado é manifestamente diferente. Claro. Pronto, e isso consubstancia sempre um desafio muito grande para a JSD, porque procura sempre esse espaço de afirmação junto do partido, quer também que as suas ideias, quer também defender aquilo que são os interesses dos jovens, e essa depois também é aquela frase muito importante e que não devemos nunca desprender-nos dela, que é: o que é que nós queremos ser enquanto jovens políticos? Queremos ser a voz do poder junto dos jovens ou a voz dos jovens junto do poder? Isso é o que diz muito da nossa autonomia, ou seja, nós preservamos... Qual é que é o vosso mote na JSD? O mote, isso muda consoante as lideranças, ou seja, não temos um único mote.
Por Mas exemplo, quais são, onde é que vocês focam mais? O que é mais importante para vocês neste momento? politicamente, Sim. politicamente, Politicamente, socialmente, economicamente, sim, ou seja, as fundações, quais é que são as fundações da pronto. JSD no fundo? A JSD, essa, infelizmente, Ideologicamente, sim. infelizmente, essa é uma história triste do nosso país. Eu entrei para a JSD há 10 anos atrás, mais ou menos, em 2014, foi no início do ano, e na altura recordo-me perfeitamente que a grande causa política da JSD chamava-se, ou designava-se por emancipação dos jovens. E havia até uma memórica muito engraçada, e usada, que era fácil de decorar, que era primeira casa, primeiro emprego, primeiro filho. Era aquilo pelo qual a JSD se debatia muito para os jovens portugueses. Passado 10 anos, infelizmente... Está pior. Passado, Desculpa, não. passado Mas 10 é que anos, está pior. infelizmente está pior. E não é só isso. Já fomos... Emancipam a saída do país também. Já fomos quase obrigados a deixar cair uma, é que já ninguém fala da natalidade e isso vai nos criar Certo. problemas estruturais a longo prazo. Certo. Só falamos na questão da primeira casa e do primeiro emprego, muito relacionado com os rendimentos. Mas E já isso, ninguém, isso já é ninguém fácil, pensa ó Bruno. sequer... Como é que tu fazes o primeiro filho se não tens a primeira casa? Claro. Tens de ter uma cama para fazer, seja, para fazer. Está pior. Não podes. Os jovens não podem pensar em ter um filho quando não têm sequer uma casa, não têm Lógico. rendimentos que possam sustentar. E depois isso que falaste é algo que podemos falar também mais à frente, que é a questão da fuga para o estrangeiro, não é? Essa sangria que temos tido de jovens que fogem para o estrangeiro. Tenho muitos amigos que têm ido trabalhar para fora, melhores condições, porque é como E bem, ficar em Portugal. é o que é. Ainda para mais numa economia cada vez mais global, e nós somos cidadãos da Europa e do mundo, ou seja, para nós cada vez há menos essa barreira. Por isso, o país, se não for competitivo, se não tiver a capacidade de reter o talento que forma e investe cá, nós investimos nos nossos jovens para eles terem mais competências e qualificações, e depois não conseguimos que eles fiquem cá e eles vão para fora acrescentar valor a outras economias, a outras sociedades, e bem, porque lá é reconhecido o trabalho deles do ponto de vista remuneratório e eles vão para lá criar famílias. O problema é que também vai ser lá que vão muitas vezes acabar por ter o seu relacionamento, constituir a sua família, ter os seus filhos e ter as suas contribuições. E isso vai colocar em causa todo um sistema, nomeadamente do ponto de vista das pensões, que depois, e essa acho que é uma preocupação que nós temos de começar a ter hoje, apesar de não ser um discurso sexy, acho que a minha geração tem de começar hoje também a pensar na sustentabilidade da segurança social, porque vamos ser nós a levar com essa bola, e quando eu digo a minha, a tua também, és pouco mais velho que eu. Não estou muito preocupado com a segurança social nem com isso, a nível pessoal. Pronto, não estás preocupado Mas a isso nível é porque pessoal. eu tenho uma mentalidade diferente, que é, eu não quero depender do Estado para quando eu for velhinho ter dinheiro para as minhas coisas. E porque não é? aposto que não tinhas chumbado um programa de literacia financeira nas escolas Como se é fosses lógico, deputado. como é lógico. Porque não é de termos mais cultos do ponto de vista financeiro, termos mais literacia financeira, que vamos tomar posições de maior risco. Aliás, podemos tomar posições de maior risco, mas isso aí faz parte da vida. Mas não é isso que nos vai causar prejuízo. A Mariana Mortágua teve uma saída muito interessante no Instagram. Pai, não me estou a lembrar qual é que foi. Não foi a Mariana Mortágua, foi o partido, o Bloco de Esquerda, que teve uma saída, pá, que pronto, como a maior parte das saídas que tem. Justificar o injustificável, não é? A dizer que as pessoas que tiverem literacia financeira, no fundo, vão estar a arriscar mais. Literacia financeira não é isso, não é isso. Aliás, há vários livros que se podem ler para se ganhar literacia financeira. E há um livro que eu não me recordo do nome, porque já li vários, em que há uma técnica tão simples como isto, que é, e tu provavelmente se calhar sabes, mas a maior parte das pessoas não sabem, que é uma técnica para enriquecer e as pessoas não dão por ela e que vão estar a enriquecer, mas é, tu pegas em 10% do valor do que tu ganhas mensalmente e pões para o lado. É como se ele não existisse. Se tiveres a possibilidade, pões 30. Sim. E passados X anos, esse dinheiro é muito dinheiro. E é uma técnica tão simples, mas que as pessoas a curto prazo não pensam, não é? E isso faz com que pessoas já criassem riqueza, e qualquer pessoa pode criar riqueza só a poupar 10% do que ganha, mesmo que esteja falido, a dizer, não, aqueles 10% eu não toco. Sim. Não toco. Isso aí, a vida... Eu sei que isto aqui também é demasiado, pode parecer demasiado, como é que eu ia te explicar isto? Pode parecer demasiado até estúpido, mas não é. Sim. E é importante nós percebermos que a maior parte das pessoas, 90 e tal % das pessoas da população mundial, não sabe tratar o dinheiro, não sabe
Sim, não tem uma, não tem QI uma, financeiro. não tem uma boa relação com o dinheiro. Eu acho que não acho que seja a relação, Bruno. Não sabe como é que pode pôr o dinheiro a trabalhar para ele em vez de ser sim, o oposto. As pessoas andam sempre atrás do dinheiro e devia ser sim, o oposto. eu chamo-lhe a relação com o dinheiro porque temos de olhar para o dinheiro de um modo saudável, ou seja, a nossa relação com o dinheiro, isso que tu dizes, isso é criar hábitos. A consistência, e tu sabes, o Devaneios não começou por ter as visualizações que hoje tem, certamente. Certo. Mas tu fizeste um trabalho de consistência, ou seja, criaste um hábito, mais do que um ato, praticaste um hábito. E esse hábito levou-te a uma forma de sucesso, porque também te empenhaste, trabalhaste bem, claro. E isso hoje permitiu ter um programa de sucesso. Na vida, eu acho que tudo é assim. Agora, é preciso formar as pessoas para que elas saibam realmente fazer isso. E esse caso desculpa só dizer-te isto, para a malta que está aí em casa, ter literacia financeira é saber que se tu ganhas 1000 euros por mês, tu não tens um telefone de 1000 euros. Não tens. Certo. Isso é não ter literacia financeira. Não é porque vocês veem no Instagram toda a gente com o iPhone, a miúda que vê a mala, as pessoas, as miúdas, nem é as que segue, que ainda é pior, é as coisas que lhe aparecem à frente, com malas da Chanel e cenas caras, e depois querem ter aquilo também. Pá, isso é não ter literacia financeira. Não é? Temos que olhar para aquilo que nós temos e para aquilo que nós podemos comprar. Não usar cartão de crédito e por aí fora. Pá, quantas pessoas é que eu sei que vão viajar com crédito? Pá, esse também é um dos problemas. Não ter literacia financeira. Desculpa interromper, era só isso que eu queria rematar. Tu sabes, também tens uma responsabilidade social enquanto alguém que influencia outras pessoas. E o que é importante também, e eu acho que hoje vocês fazem cada vez mais esse trabalho porque percebem que uma coisa é aquilo que nós mostramos, outra coisa é aquilo que nós somos. Uma coisa é aquilo que nós fazemos, outra coisa, e aquilo que nós mostramos que temos, outra coisa é aquilo que praticamos. Ou seja, não é por eu ir jantar a um restaurante caro hoje que isso é o meu cotidiano. E até partilho uma experiência muito pessoal. Agora, no final de ano, tirei uns dias e passei a passagem de ano com os amigos do surf no Algarve. E depois partilhei umas fotos, andava eu lá, percorri algumas praias, eles a surfar, eu mais a correr porque para o surf não dou muito, mas fui com eles e partilhei umas fotos no Instagram e um amigo mais novo comentou-me boa vida, isso é que é boa vida, não sei o que mais. E eu disse-lhe, calma, não confundas a vida que eu partilho com a vida que eu levo. Porque não quer dizer que isto é o meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia não é andar a percorrer praias no Algarve. Isto foram 4 ou 5 dias que eu tirei para ir de férias. Mas deixa-me voltar atrás porque eu queria pegar numa coisa. Tu perguntaste-me o grande ideal da JSD e eu acho que isso é importante porque nós temos e isso foi algo que me fez muito entrar para a JSD e para o PSD em concreto, que é nós, acima de tudo, e a grande diferença para mim entre o PSD e o PS, e a JSD e a JS, pondo aqui estes dois lados no campo de jogo. Além dos taxos, não é? Porque eles têm taxos, sim, muitos taxos. Eles ganham-nos nisso. Além dos taxos, é que nós defendemos, acima de tudo, a igualdade à partida, enquanto eles defendem a igualdade à chegada. E o que é isto? Nós defendemos que todos devem ter as mesmas condições na casa de partida. O acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à própria mobilidade, o acesso aos serviços públicos, tudo aquilo que deve dar as mesmas condições para hoje, quando eu começar a iniciar o meu percurso, vou estar nas mesmas condições que o Tiago para poder chegar à meta. Seja ela qual for, nós podemos... Que nunca se está, já se sabe, sim, não é? Porque todos temos mentes diferentes. Tendencialmente, procurar dar as mesmas condições. Exatamente. Para que possamos chegar através daquilo que é o nosso mérito, a nossa capacidade, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho, podermos chegar àquela que é a nossa meta, que podem ser diferentes. E naturalmente temos de ter objetivos diferentes na vida. E nós acreditamos que essa diferença é uma diferença que beneficia a sociedade. É colocar as pessoas, as diferenças das pessoas, aquilo que elas de melhor têm, ao serviço da comunidade. E isso vai nos beneficiar a todos. E enquanto, o que é que o PS faz? Por contraponto, eles defendem uma igualdade à chegada. Eles querem que, independentemente daquilo que seja o esforço, o trabalho, o mérito das pessoas, nós vamos todos chegar ao mesmo lado. E podemos chegar. Mas vamos chegar todos pobres. Porquê? Alguém vai ter que pagar a conta no final. Nós temos que criar sistemas de incentivo que as pessoas olhem e vejam, não, se aquela pessoa se esforçou, trabalhou e conseguiu chegar ali, eu também quero lá chegar. E que procure fazer um percurso semelhante. Uhum. Não é viver através da subsídio à dependência, como o PS alimenta. Eu percebo, é um discurso cool e fácil. Não é cool, desculpa. É um discurso cool e fácil para quem quer estar sentado,
para quem quer estar sentado. Sim. Agora, não lhe chamaria cool, chamaria-lhe persuasivo, vá. sim, persuasivo, talvez. É um discurso fácil de ter. E é um discurso fácil. Porque é um discurso de dar. Ou então, muita gente também diz que, pronto, a diferença pode passar por, enquanto uns dão o peixe, nós gostamos de dar a cana e ensinar a pescar. Porque isso realmente é aquilo que nos vai fazer acrescentar valor à sociedade. E eu acredito profundamente nisto. Estás a dizer, então, portanto, que o PS é o tio que dá chupa-chupas aos netos. É basicamente isso. E eu concordo. Eles querem que todos cheguemos à meta, só qual é o problema? Enquanto nós estamos preparados para criar uma sociedade de endurance, que está preparada para fazer 50 ou 100 km, a meta deles esgota-se logo no primeiro quilómetro, porque não vai dar para mais. E essa é uma sociedade onde todos iguais, mas todos pobres. E eu não acredito isto nisso. é tudo muito bonito na teoria, Bruno, mas como é que tu vais fazer então, a nível prático, essa mudança? Então, essa mudança é feita através de políticas públicas que permitam realmente que a sociedade possa criar riqueza, possa tirar o melhor das capacidades das pessoas e colocá-las ao serviço da sociedade. E isso, na história, já foi feito. Tivemos anos de governação, que foi o único período em que o PSD pôde governar livre de um programa de assistência financeira, e recordemos que o país teve 3 bancarrotas. As 3 bancarrotas estavam no governo o Partido Socialista e a seguir veio o PSD para tirar o país da bancarrota. Isto é um facto. Venham de lá os polígrafos, que quiserem. E o único período em que o PSD esteve no governo e em que não houve uma bancarrota, foi na governação do professor Aníbal Cavaco Silva, que, goste-se ou não, teve 2 maiorias absolutas, depois de um governo minoritário. Foi o primeiro-ministro mais tempo em funções, com 10 anos de primeiro-ministro, em que o país mais convergiu com aquilo que era o sonho e o ideal que nos apresentaram após a integração europeia e que nunca conseguimos chegar, infelizmente, àquilo que eram os países mais do norte da Europa, como a Alemanha, por exemplo, mesmo a França, mas em que o país mais convergiu e o país mais conseguiu subir em vários índices de desenvolvimento, do ponto de vista dos salários, do ponto de vista da competitividade económica, estrangeiro. Esse período existiu e isso foi conseguido. A partir daí vieram anos sucessivos de governação socialista e veio aquilo que já sabemos, desde a Troika, em que depois não conseguimos fazer reformas estruturais, porque aqui, há um bocado tu falavas na visão conservadora. Eu não tenho dúvidas nenhumas que neste país o Partido Conservador é o Partido Socialista. O Partido Socialista é o Partido Conservador porque é o partido... Eu falo em conservador, por exemplo, se compararmos a uma iniciativa liberal ou um Chega, são bastante conservadores, não é? Sim. É por aí. Lá está, isto... Cada palavra tem um significado diferente para as pessoas, não é? E se nós fizermos uma comparação... A EL não é muito conservadora. Não, exatamente é isso que eu estou a dizer. O PSD é conservador em relação à EL. O PSD em relação à EL. Ou ao Chega, não é? São muito mais conservadores. Exemplo, essa também é uma visão interessante. O PSD diz que o PSD, e nós gostamos de dizê-lo também temos essa vaidade, que o PSD é o partido mais português de Portugal. E porquê que é isto? Porque o PSD sempre foi um partido muito aglutinador. Não diria que era um catch-all party, mas o PSD era um partido muito aglutinador porque tinha 3 vertentes muito grandes dentro do próprio partido. Primeiro, a social-democracia mais pura e até mais ligada ao centro e até centro-esquerda, porque a social-democracia do norte da Europa é uma ideologia política mais de centro-esquerda até, mas depois tínhamos os liberais também dentro do partido e os conservadores. Por isso era um partido onde confluíam muitas ideias, onde havia muita luta de pensamento e onde conseguíamos chegar a consensos mais alargados para a sociedade. E por isso é que dizíamos que éramos o partido mais português de Portugal, porque dentro do próprio partido existia essa diversidade muito grande. Pronto, os tempos mudaram, algumas pessoas saíram, as lideranças também fazem com que o partido ande mais para o centro, mais para a esquerda, mais para a direita. Isso faz parte também da vida dinâmica dos partidos. Às vezes traz-nos alguns sabores, outras vezes traz-nos alguns dissabores do ponto de vista eleitoral, mas isso faz parte da vida, temos de saber lidar com isso e dar a volta. Ao dia de hoje, a JSD continua a acreditar naquele ideal grande da igualdade à partida. A emancipação dos jovens continua a ser, para nós, uma prioridade. Era aquilo que eu estava a dizer. Infelizmente, ao dia de hoje, aquilo que era o refresco que me davam quando eu entrei
com os meus 19 anos para a JSD sem saber bem o que era a JSD, queria dar também o meu contributo, andar na rua, pegar também em algumas bandeiras, agitá-las, fazer campanhas. É aquilo que eu hoje também passo àqueles que têm 19 anos também e digo, pá, infelizmente o rendimento dos jovens continua a ser uma miséria, os nossos amigos continuam a sair para o estrangeiro. Em Portugal, licenciam-se. A lenga-lenga que todos nós sabemos, sim, e que continua igual no fundo. Quero pegar numa coisa que disseste, que acho que é relevante, que falaste em líderes, e já que falaste em líderes, eu vou-te perguntar se tu achas que o Luís Montenegro é o líder certo para estar à frente do PSD neste momento. Acho eu. Acho difícil dizeres o contrário, sinceramente, não, mesmo que o ache. Na verdade, acho difícil, mas gostava de saber a tua opinião genuína ou não. A resposta é muito simples. Acho eu, e acha uma maioria muito grande do partido. O Luís Montenegro tem. Sim, mas isso não significa que outras pessoas não achem o contrário, não é? Sim, naturalmente. Mas eu acho que o Luís Montenegro é um líder muito bem preparado. Eu tive a oportunidade, ele anda a fazer, está agora a terminar nos Açores, uma volta pelo país que se chama Sentir Portugal, em que ele foi aos 308 municípios do país, do Portugal continental, mais ilhas, e até esteve nas comunidades, a ter contacto com os portugueses, a conhecer a realidade dos diferentes municípios do país. Sim, mas não é porque dá a volta a Portugal que é o isso, líder indicado. Eu tive a oportunidade Achas de estar que tem a mesma força do que tinha o Passos Coelho, por exemplo? Acho porque nós estamos a comparar coisas diferentes. Mas não é isso que as sondagens dizem, não é? Não, estamos a comparar tempos diferentes. Primeiro, nós olhamos para o Pedro Passos Coelho, ou olhamos para ele no período em que era candidato a primeiro-ministro, ou se já estamos a pensar nele já quando primeiro-ministro. Não, antes de ser primeiro-ministro. Antes de ser primeiro-ministro, o país tinha acabado de ter um governo que se demitia também, José Sócrates, e há eleições, ou seja, era uma circunstância... Então, mas repara, é uma circunstância muito parecida. Acabou de acontecer isso agora. Mas temos agora ainda, vamos entrar no período de pré-eleitoral. Eu acho que agora os motores estão a aquecer, os partidos estão a resolver a situação e temos uma variável muito grande, que é, para além disso, o país vai precisar de reformas como nunca e nós acabamos por demonstrar ao país um grande espírito de responsabilidade e de compromisso com Portugal, que foi a criação e este compromisso celebrado entre o PSD, o CDS e o PPM para trazer de volta a Aliança Democrática. Mas não me respondeste, Bruno, desculpa interromper. Não, o Luís Montenegro é o líder... Pronto, era isso que eu queria ouvir. É o líder melhor preparado para ser primeiro-ministro de Portugal de todos os partidos. E do nosso também. Eu estive com ele na Rua, no Sentir Portugal, no Porto. Tive a oportunidade de o acompanhar. E ele é alguém extremamente bem preparado. Conhece os dossiês da habitação à saúde, passando pela educação, mobilidade, ambiente, super bem preparado. Coisa que não acontece com o Pedro, não é? Que foi Ministro da Habitação e a habitação está como está e quer ser Primeiro-Ministro. Isso é inqualificável. E incomoda-me como é que há a grande possibilidade de eles ganharem, não é? Depois de tudo o que nós sabemos. E sabemos que isto acontece porque os idosos não têm QI político. Não estou a dizer que são todos, logicamente, mas a maioria dos idosos não tem um QI político muito avançado. É as carinhas que eles acham mais larocas e engraçadas e aquilo se vai dar mais 20 euros ou menos 20 euros, não é? E é isso que o PS tem feito. Como é que se combate isso? Eu acho que isso se combate com esperança e com futuro. Primeiro, eu acho que Portugal é hoje um país cinzento. E não é por estarmos no inverno e estar mais chuva agora. Hoje nós saímos à rua e vemos um povo completamente apático. Parece que as pessoas não querem saber. A verdade é que a participação eleitoral dos idosos nas legislativas tendencialmente é mais alta do que de outras faixas etárias. E para eles a vida é mais circunstancial do que estrutural. Ou seja, e por isso é que uma mexida nas pensões acaba por influenciar muito mais diretamente aquilo que é o voto das pessoas. Mas eu acho que isso se consegue trabalhar. Isso consegue-se trabalhar dizendo claramente que nós também nos importamos com eles, e isso era algo que desde o período da Troika sabemos que temos essa ferida aberta com os pensionistas e que acho que a conseguimos sarar. E depois também demonstrando que para além deles, há mais gente cá, que são os filhos e os netos deles. E os filhos e os netos deles importam-lhes. Os filhos e os netos deles importam-lhes. Como é que tu consegues combater uma pessoa que diz que
quer muito em breve ter salário mínimo a 1.000 euros, e quando se sabe que isso nesta fase é completamente prejudicial ao país, e faz isso para ganhar votos. Ele disse 2028, não é? Mas, mas tu, melhor do que ninguém, entendes que ele diz final de 2028. Mas o que é que as pessoas ouvem? 1.000 euros. Já esqueceram os 2028, percebes? Ou seja, esta máquina de marketing que o PS tem por trás, e que é muito boa, por isso é que teve a governar e tem governado, isso não podemos dizer o contrário. Eles têm uma máquina de marketing fabulosa, porque senão não estavam onde estão agora. Depois da cagada toda que andam a fazer, continuam a ser os mesmos a estar lá, é porque o marketing deles e o polvo que eles têm é realmente muito bom, não é? Mas isto tem que ser combatido, e o partido com mais força para o fazer, sem dúvida, é o PSD, não é? Sim, claro. E o país e os meus seguidores e as pessoas que estão a ver este podcast querem saber também o que é que o PSD vai fazer, não é? Para poder combater este PS, este polvo que não se afoga, não é? Sim, nós não vamos entrar no mesmo discurso demagógico, mas o líder do PSD, Luís Montenegro, já disse claramente que tem um plano para o país, também quer subir o salário mínimo, mas mais do que isso, quer trazer competitividade económica para o país, quer trazer atração de investimento, quer fazer uma transformação na economia do país que permita não só aumentar o salário mínimo, mas também fazer com que aquilo que sejam os rendimentos das pessoas no país, o trabalho das pessoas qualificadas no país, aumente aquilo que é o salário médio, que esse não é aumentado por decreto. Era aí que eu queria chegar, porque o que é que adianta aumentar o salário mínimo? Se depois tudo aumenta, o que adianta é que nós começamos aqui a criar uma sociedade e a criar um efeito de apatia nos próprios jovens, em que hoje é cada vez menor a diferença salarial entre um jovem, por exemplo, licenciado e um jovem com ensino secundário, que se esbateu em 10 anos. E isso é preocupante, porque isso demonstra que hoje as qualificações que tanto apregoaram e que tanto esforço muitas famílias fizeram para os filhos terem, aqueles que ficam em Portugal não conseguem ter um rendimento que seja equiparável à formação que têm. Claramente. E isso traz-nos aqui um problema e uma questão muito grande aos jovens portugueses, que é, eles têm que escolher entre seguir os seus sonhos ou estar no seu país. E isso, para quem gosta de Portugal, e eu sei que os jovens gostam de Portugal, este é um país espetacular, caraças. Toda a gente se sente bem em Portugal. Nós temos sol, temos costa, temos um ambiente. Já não temos costa. Ainda somos um... Desculpa a piada. Já não temos costa. Temos a costa já que foi interessa. Para o mastro. Temos a costa que interessa, que é a costa de Portugal. Temos mar. Este é um país em que qualquer pessoa, aliás... Era o terceiro país mais seguro do mundo, agora já não é? Pronto, isso também, ainda no outro dia fizeste um programa sobre imigração. Não estou a dizer que é por causa da imigração, mas é lógico que tem sempre um impacto, pronto, já se sabe. São sempre questões que devem ser também equacionadas. Mas tu falaste no Costa e eu pegava também naquilo que é um bocado o trabalho de uma juventude partidária, okay. Se me permitires. Claro que sim. E nós, recentemente, há cerca de 2 meses, lançamos uma campanha de outdoors para focar naquilo que são os temas que ainda hoje prejudicam muito os jovens, e ao final de 8 anos de governo socialista, os jovens continuam com graves problemas no acesso à habitação, com graves problemas na questão dos rendimentos, e então lançamos uma campanha de outdoors no Distrito do Porto, com diferentes outdoors com mensagens diferentes. A mensagem base era um obrigado Costa, irónico, em que queríamos agradecer, estamos aqui a ver, obrigado Costa, obrigado pelo país que nos deixaste ao final de 8 anos, e por exemplo este aqui, se és jovem e vives em Portugal, tens 3 saídas, por ar, por terra e por mar, porque realmente... Devias acrescentar agora outra, ou pelo mastro. Ou pelo mastro. Não, agora nós vamos mandar fazer um outdoor novo, em que vai aparecer, tens em vez de 3, 4 saídas, e a quarta é PSD, que isso eu acredito nisso. Por isso, o Costa ajudou-nos agora a criar aqui uma quarta saída, que é votar no PSD. Também tínhamos outro que estava junto ao Norte Shopping, ainda está lá. Aos 31 anos arranjei uma boa casa, a dos meus pais, porque realmente em Portugal é dos países da União Europeia em que os jovens mais tarde saem de casa dos pais e se conseguem participar, e isso é grave, porque isso, até do ponto de vista da sociedade, por exemplo, na Suécia, os jovens saem de casa dos pais em média aos 19 anos. Uhum. Nós saímos depois dos 31. Mas são coisas diferentes, porque não é só na Suécia, na Polónia, nos países nórdicos, eles têm muita tendência de aos 16, quando eles acabam o secundário, fazem logo um gap year, e eu acho isso fabuloso,
e vão para o estrangeiro, escolhem um país e vão para lá trabalhar. Ou seja, não estão a depender dos pais. Vão trabalhar e estão a trabalhar num sítio, quando têm dinheiro, não é? Fazem um trabalho qualquer, num restaurante, whatever, para estarem a viver num sítio novo, começam a experimentar profissões diferentes e só lá para os 25, 26 anos é que vão tirar um curso superior, porque só nessa idade atingem uma maturidade que lhes permite escolher mais precisamente aquilo que eles querem, porque senão acontece o que aconteceu com os meus pais e com os pais de muitos de nós que estão a ver o programa, que é, eu tirei arquitetura, não acabei, fiz 4 anos de arquitetura, 4 anos sim, e na verdade acabei por gastar muito dinheiro aos meus pais, não é? E que se eu soubesse que o meu desfecho, entre aspas, das minhas profissões fossem as que eu tenho agora, não teria gasto esses, se calhar, 20.000 euros aos meus pais em propinas e coisas do género, e despesas, não é? A refletir melhor sobre aquilo que era... tu quando chegas ali a uma maturidade dos 25, 26 anos, és muito mais maduro do que quando tens 18, que só queres é beber copos e ir para a queima, não é? E é normal, normal. Mas mesmo do ponto de vista da autonomia, as sociedades também ganhas isso. Em que os jovens mais cedo se emancipam, ganham mais responsabilidades, exatamente. São mais empreendedores. Aprendes a cozinhar, aprendes é totalmente diferente. A desemmerdar-te, no fundo. É um atraso mesmo do ponto de vista cognitivo. Os jovens acabam por ter esses estímulos mais tarde. Por isso essas sociedades são mais desenvolvidas naturalmente, também por causa disso. Eu acredito que isso é uma mutação. Eu tenho amigos com 30 e tal anos que não sabem fazer um ovo estrelado. E eu digo, estás parvo ou quê, meu? Porquê? Porque nunca tiveram essa emancipação de sair de casa cedo, de se desemmerdarem, no fundo, não é? Isso é super importante, meu, sem dúvida. Pronto, e isso, nós fizemos isto. Curiosidade sobre... Agora, podem fazer isso e ir para outra cidade, não têm que sair do país, não é? Sim, e ficar lá. Claro. Mas uma curiosidade sobre esta campanha de outdoors é que ela foi lançada no dia 6 de novembro e, curiosamente, no dia a seguir o Primeiro-Ministro apresenta a sua demissão. Que timing horrível, então, para vocês. Isso, não foi bom porque permitiu-nos associar a admissão do Primeiro-Ministro a esta campanha de outdoors. Ele ficou com tanto receio que isto causasse alguma mágoa política que acabou por pedir a demissão. E por isso nós passamos do Obrigado Costa para o Adeus Costa, e por isso nós também acho que demos aqui um contributo. Não, mas é isso, acabaram por gastar dinheiro no Obrigado, podiam ter feito logo só o Adeus, percebes? Não, mas infelizmente a mensagem continua atual, por isso a mensagem está lá, e os responsáveis também, o António Costa, Pedro Nuno Santos, que é outra questão. Pronto, antes de irmos aí, Bruno, deixa-me só perguntar-te aqui, porque aposto que há muita gente em casa e eu, como sou uma pessoa que se preocupa convosco, meus caros e minhas caras, eu gostava de que tu me dissesses, para a malta que não sabe lá em casa, gostava que tu me dissesses como é que a JSD tem dinheiro, não é, para pagar estes outdoors, que não são propriamente baratos, não é? Eu sei que cada outdoor custa cerca de mais ou menos 1.000 euros mensal na zona do Porto. Como é que vocês têm esse dinheiro? E gostava que tu explicasses às pessoas, para as pessoas que não sabem, perceberem como é que funcionam também os partidos, porque os partidos têm que receber dinheiro de algum lado, neste caso são dos militantes, não é? Mas gostava que tu, assim, resumidamente dissesses para o pessoal perceber. Os partidos têm duas fontes de financiamento primordiais. Uma pública, que está diretamente associada àquilo que são os resultados eleitorais, e que serve depois para as campanhas eleitorais futuras também. Mas isso não é muito justo. O quê? Estás a dizer que é consoante a campanha, ou seja, consoante os resultados. O resultado, sim. Então, mas isso é o que acontece, por exemplo, na Liga Portuguesa, não é? Que é o primeiro ganha mais do que o último, não é? Sim. A nível de contratos e tudo, enquanto na Liga Inglesa não, eles põem aquilo tudo igual. É tipo, toda a gente começa, entre aspas, tem o mesmo valor por estar na Primeira Liga Inglesa, o que faz muito sentido porque ajuda a Liga a ser a melhor Liga do mundo, que é, não é? Torna a coisa mais competitiva. Mas depois a outra é... Então, mas estás-nos a dizer assim, que é assim. Quem tem mais votos tem mais dinheiro. Sim, aliás, mesmo... Mas isso, qual é o sentido? Então, a pessoa que tem mais... Já ganharam, agora então vão ter mais dinheiro para a campanha. Também, à partida, também houve um investimento maior, ou pode haver um investimento maior desse ponto de vista. Mas também há partidos que vão conquistando mais espaço e vão conquistando mais orçamento, ou seja, os partidos que têm crescimento eleitoral, também depois isso reflete-se no futuro no seu financiamento. Os partidos que crescem, e atenção, os que diminuem a sua votação também perdem, ou seja, também não é constante desse ponto de vista. Eu percebo o que tu queres dizer, do ponto de vista também daquilo que é depois a estrutura também de custos de um partido maior. Muitas vezes, se nivelasse a coisa toda igual, isso podia criar algum desequilíbrio, mas havia a segunda parte, que é essa
que essa pode ajudar também a equilibrar, que é a questão do financiamento interno, que é através da cotização, ou seja, para estar num partido pagamos uma cota. Pronto, neste caso, no caso da JSD, a cota é metade, são 12 euros do partido. 12 euros anuais? Sim. E do PSD são 24, então. Exatamente. E por isso, isso ajuda também a financiar o partido, mas pronto, essas são as duas fontes de financiamento. Aqui, neste caso concreto, o partido também, a JST tem um financiamento específico para si, ou seja, a JST Nacional, e depois também há uma certa verba que é destinada às distritais para poderem também fazer a sua campanha política, mas digo-te já que fica muito abaixo, ou seja, e depois também podem haver donativos ao partido. Também podem haver donativos ao partido. Isso nos Estados Unidos foi regularizado, entre aspas, não é? Creio eu, a parte dos donativos aos partidos, que se não estou em erro havia um limite de doação que era para não haver tetos demasiado... E aqui é igual. Okay. Há limites também, tu Qual é que é o limite? Tu não podes usar. Não sei especificar o limite, que ele depende também dos períodos. Sei que para campanhas eleitorais, ou seja, quando entra em campanha eleitoral, há um limite também específico que podes doar. Não sei se são 5.000 euros e não sei se não depende de pessoa singular ou pessoa coletiva. Porque também podem pessoas coletivas... Que vale o que vale. Se quiser doar 25.000 euros, ponho a minha mulher, os meus filhos, isso vai dar ao mesmo. Mas isso não há nada a fazer. Isso aí não há nada a fazer. Ok. Pronto, não, acho que é interessante, porque a malta normalmente não sabe isto, não é? Eu próprio também não sabia ao certo como é que funcionava. Sim, e tinha essa curiosidade. Eu disse 12 euros, há um bocado acho que disse 12 JST, 24 PST. Sim. Não, é 12 PST, a J é metade, é 6. Ok, é 6. É 6. Mariana, desliga só o AC, por favor. Muito bem. Tu estavas a falar, eu interrompi-te para te fazer esta questão. Não sei se querias continuar o que estavas a dizer ou se não te recordas. Era dos outdoors? Era dos outdoors, exatamente. Não, estava a dizer, pronto, brincamos com essa questão de Correu bem a campanha? Correu bem, tivemos um feedback muito positivo, porque lá está, são temas que dizem aos jovens, e depois pegamos também nesta questão. Este aqui está no Porto, também no centro. Bem-vindos à Terra Prometida, Ceilândia, prometem tudo, não comprei nada. Porque realmente quem olha para os outdoors identifica-se com a mensagem, é uma mensagem irónica, em que depois há aquele agradecimento. Mas também e porquê que olha, mete outra vez, porquê que as setas estão uma para cada lado? Exatamente, as setas estão uma para cada lado, que é para mostrar a contradição. Okay. Eles prometem tudo, mas depois fazem o contrário, que é não cumprem nada. E por isso é que as setas estão uma para cada lado. Ok. Pronto, e esta é a terra prometida dos socialistas. Certo. Aliás, neste país o socialismo está-se quase a tornar endémico, por isso é que eu acho que a Aliança Democrática é aqui uma nova janela de esperança, porque nós corríamos o risco disto ficar um país socialista, com tantos anos de socialismo enraizado. Nós precisamos mesmo de um abanão, de uma frescura, de um governo que crie reformas. Era aquilo que eu te dizia há um bocado. Eu não tenho dúvidas nenhumas que em Portugal o Partido Socialista é o Partido Conservador e o PSD é o Partido Reformista. Nós somos o partido que faz o país avançar. E não tenho dúvidas que outros partidos também quererão fazer o país avançar. Mas nós queremos muito e nós temos essa responsabilidade e assumimos-la tranquilamente. E sei que o líder do partido formará um governo que permitirá fazer as reformas estruturais para o país, do ponto de vista da educação. Vamos ter um problema gravíssimo na educação com falta de professores no futuro. Do ponto de vista da habitação, temos que resolver os problemas que durante 8 anos o PS tanto prometeu. Nós fomos governados durante 8 anos por PowerPoints. Era apresentado PowerPoint atrás de PowerPoint. Era uma sucessão de PowerPoints que a malta já se perdia nos PowerPoints que o governo apresentava. Era mais habitação, menos habitação, mais não sei o quê, mas eles apresentavam PowerPoints. Depois tivemos a questão do Covid, permitiu ali durante algum tempo, e aí teve que haver alguma unidade do ponto de vista parlamentar, e aí saudar a responsabilidade democrática que houve no Parlamento. Mas para superarmos. Isso, como estás a dizer, é interessante. O que é? Mas porquê que essa unidade não é sempre? Porquê que é só durante o Covid? Porque aí estava em causa a vida das pessoas. Então, e não está agora? Não, havia, pronto, aí é o valor que atribuímos a cada coisa. Claro que também está em causa a vida das pessoas. Um modo diferente de olhar para a vida. Uma coisa eu não acho, a partir do momento que tu sabes que o governo está a fazer um mau trabalho, que surgem relatos e que se comprova situações de corrupção que estão a roubar os portugueses, portanto, estão-nos a roubar a nós todos. Isso afeta a vida das pessoas. Claro. Há pessoas, como ainda no outro dia,
que no supermercado viu uma senhora que não tinha dinheiro para pagar, teve que ir pôr produtos de volta para trás. E eu e outro rapaz estava na fila, dissemos, oh minha senhora, por amor de Deus, e pagamos aquilo. Quer dizer, isto é a vida das pessoas, não é só durante o Covid, e é isso que me faz um bocadinho de confusão. E pá, desculpa estar-me a abrir em relação a isto, mas isto faz-me uma confusão quando tu me dizes uma coisa dessas, e quando um político me diz isso, eu fico realmente incomodado, porque não tem que haver união no Covid, tem que haver união sempre, e é isto que eu sinto que está errado na política, é que é um clubismo que não faz sentido. É um clubismo, e tu sabes isso, e é como a nossa democracia funciona, e é assim que ela está implementada, exemplo, não é? Eu recordo-me que há uns anos, com outro líder, uma das primeiras coisas que o PSD procurou fazer foi criar compromissos estruturais para o país, em algumas áreas. E o PS até se mostrou disponível inicialmente para assumir esses compromissos, e depois foram-os todos. Ou seja, essas tentativas existem às vezes. Há gente na política que tenta fazer isso. Então vou-te fazer agora aqui um teste. Dizer que somos todos iguais. A ver se realmente vocês fariam isso. Vamos entrar agora no tema das eleições, das sondagens. Todos já sabemos como é que estão as sondagens de agora, mais ou menos. PS e PSD ali muito parecido. O Chega com uma subida gigante. São muito preliminares, não é? Já sei que sim. Acredito até que o Chega vai subir bastante mais as sondagens para aquilo que tu não queres ouvir, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu não acredito, mas... Eu acredito e tenho quase a certeza que isso vai acontecer. Tu vais ver. As pessoas, principalmente dos outros partidos, não têm noção da força que o Chega está a ter. E eu não estou a dizer isto a dizer que sou Chega, porque não sou. Eu não apoio nenhum partido, não apoio nenhum partido e não digo que vou votar em nenhum partido porque acho que não o devo fazer. O partido que eu vou votar, não vou dizer qual é que vai ser, porque acho que se eu o fizer, estou a dizer ao meu público quase inconscientemente para votar também. Claro. E acho que quero que as pessoas votem pela cabeça deles e não por aquilo que eu vou votar. Tenho partidos que simpatizo, simpatizo com o PSD, simpatizo com a Iniciativa Liberal, simpatizo com o PSD, ou seja, tudo que é um bocadinho mais à direita é onde Disseste 2 vezes PSD e eu valorizei. Chega, PSD e L. Okay? Portanto, são os partidos que eu simpatizo mais. Não posso com o PS porque tenho olhos na cara, não é? Mas, portanto, eu já disse isto ao Bernardo Blanco, ao deputado, e faço-te a mesma questão. Já tive a resposta dele, mas vou-te fazer exatamente a mesma pergunta. Tu estavas-me a falar desta união na altura do Covid. Nós, nesta fase, é como se fosse uma altura de Covid. Nós não queremos ir a uma segunda ronda, uma terceira ronda e estarmos a gastar dinheiro dos portugueses. Nós queremos decidir isto o mais rápido possível e que fiquemos em boas mãos, certo? Acho que concordas com isso. Absolutamente. Nós temos aqui a possibilidade de ter um governo centro-direita, vou-lhe chamar assim, porque eu considero que o PSD é muito central, centro-direita. É centro-direita, não é? Portanto, é centro-direita mais a direita do Chega e da Iniciativa Liberal. Mas vocês, PSD, rejeitam o Chega, não rejeitam totalmente a IEL, acho que nunca o disseram publicamente, não é? Não. E não acho que o vão fazer, sinceramente, mas com o Chega, e visto que vocês já disseram publicamente que não vão fazer coligação nenhuma com o Chega, nem se vão unir ao Chega, eu gostava que tu me desse esse ponto de vista, visto que se houvesse união no Covid, não faz sentido, visto que o PS e a esquerda está sempre a fazer as geringonças, não é? Se não está na altura da direita, pensar num país e esquecer um bocadinho os conflitos que têm e haver esta união para termos um país um bocadinho à direita e que seja diferente e que tente mudar algo. Sim, eu acho que já aflorei um bocado essa questão. Aquilo que o PSD procurou fazer em conjunto com o CDS e o PPM, criando a Aliança Democrática, é realmente criar um projeto quase de salvação nacional. A Aliança Democrática é um projeto para o país. Já foi feito alguma vez o Salvação Nacional ou não? Houve um governo de Salvação Nacional, sim. Mas aqui queres explicar à malta rapidamente o que é um governo de Salvação Nacional? Mas isso foi um governo em que o PSD e o PS se juntaram, mas não é o caso. Não é o caso. Aqui, quando eu digo isto é porque o ponto a que chegamos é tão mau, ou seja, nós temos o país em falência. Os serviços públicos estão completamente em falência. Há hoje alunos na escola, no final do primeiro período, há hoje alunos na escola que ainda não têm um professor a algumas disciplinas. Hoje nós estamos naquele período chamado pico da gripe e as urgências estão em colapso total. Está toda a gente doente nesta altura? Está toda a gente doente. Toda a gente. Tenho os meus amigos todos doentes. O Ministro da Saúde todos os dias vem à televisão dizer já aliviou um bocadinho, já está melhor aqui, está melhor acolá. Ou seja, o país está em falência total. É preciso mudar.
E por isso essa foi a visão do PSD, do líder do partido, que percebendo claramente que então, mas e para mudar faz uma coligação com o CDS? É essa a mudança que vocês acham que vai... A mudança é uma coligação com o CDS, com o PPM, para criar algo que se chamou Aliança Democrática. E foi mais longe, que foi, procurou agregar e chamar um grupo grande de independentes que entenderam que o PSD e o Luís Montenegro, líder desse partido, é a pessoa certa para governar os destinos do país, e chamou-os também para dentro deste projeto coletivo que, acima de tudo, mais do que aliança democrática, chama-se aliança com Portugal, que é aquilo que nós queremos fazer. Uma verdadeira aliança com os portugueses. Então, mas para lá, Bruno, mas repara, se tu fizesse uma aliança democrática em que tinhas, podias ter o CDS na mesma, tudo bem, e tinhas a Iniciativa Liberal e o Chega, era garantido que vocês iam ganhar. Mas a Iniciativa Liberal não quis estar dentro deste projeto. Ok, pronto. Não sabia disso. Mas e o Chega? O Chega, o líder do partido, foi claro quanto a isso. Por isso, não há nada a dizer. Não, o Ventura já disse que se coligava com o PSD. Não, disse-me a mim, não é? O líder do meu partido. O Luís Montenegro foi claro quanto a isso. Nós temos linhas vermelhas claras com o Chega, e por isso nós hoje temos um projeto de maioria para o país. Nós queremos um governo para 4 anos, estável, sem o Chega. E acredito que vamos consegui-lo. Então, o país e achas que vais conseguir sem o Chega? Acho que vamos consegui-lo. A Aliança Democrática é um projeto reformista para o país. E se não conseguirem sem o Chega? Então, aí, o Chega é que vai ter que dizer se realmente viabiliza um governo do PSD, CDS e PPM, a Aliança Democrática, que pode ter ainda... Mas eles podem dizer, vocês só vos interessa o nosso lado quando é para algo a vosso favor. Mas na altura em que nós dissemos que coligávamos convosco, vocês não querem coligar. Não. Isto tem nos dois lados da moeda, não é? Mas aí eles vão ter que dizer, se fazem uma coligação negativa para deitar abaixo um governo, porque eu tenho a forte convicção que nós vamos ganhar as eleições. Pronto, a política também é feita de convicções e de percepções. Eu hoje tenho essa forte convicção que nós vamos ganhar as eleições e que os portugueses nos vão dar esse voto de confiança. E a partir daí, nós vamos ter um governo minoritário ou maioritário, que eu acredito que pode ser um governo maioritário. Temos partido para isso, temos quadros para isso, temos líder para isso. Falta-vos uma coisa, votos para isso. Não, acredito que vamos conseguir captar esses votos. Mas como? Olha, fala-me então, pelo menos as sondagens preliminares que nós temos. Ainda não foram feitas sondagens a sério com a Aliança Democrática. Vamos ver os resultados dessas sondagens. E este projeto, Aliança Democrática, é um projeto aglutinador da sociedade portuguesa. Eu acredito mesmo que vamos conseguir galvanizar o povo em volta deste projeto. É um projeto reformista, de esperança, que é isso que falta a Portugal. Falta sonho, falta devolver esse ideal de esperança, olhar para o horizonte e ver o sol novamente lá ao fundo. Tirar Portugal deste país cinzento em que se encontra. Tu disseste há pouco que vocês convidaram a IEL para esta aliança e a própria IEL é que não quis pertencer, foi isso? Eu não disse que nós convidamos. O que eu disse foi, da percepção que tenho, a IEL quis percorrer o seu caminho e, a meu ver, é legítimo. Mas houve convite ou não? É legítimo. Isso não sou eu que faço, como podes perceber, não sou eu que faço esse convite. Sou o líder da JST Distrital do Porto. Não és do PSD. Não convidei a IEL para nada. Mas do que eu percepcionei, a IEL quis trilhar o seu caminho de modo individual. E mas isso é quase como aquele amigo que tu não sabes, que tu esqueceste de convidar e dizes, mas podias ter vindo. Quer dizer, tu não convidaste, como é que é? Não convidaste para o aniversário que queres que eu apareça? Não é assim que as coisas funcionam, não é? Mas eu não disse que isso aconteceu desse modo. Porque a IEL, parecendo que não a IEL, pelo menos os 5, 6% irá, creio eu, não é? Isto é uma convicção, creio eu que irá ter. E parece que não, esses 5, 6% já fazem diferença também. Agora, não é? Se tu me perguntares, eu, Bruno Bessa, se acho que a IEL cabia dentro deste... Sim, pronto, pergunto-te a ti então. Sim, isso eu acho que sim. Acho que sim. E acho que fazia sentido estar cá dentro. Acho que fazia sentido estar cá dentro. E o Chega, qual é que é essa linha vermelha que tu falas? O Chega tem várias linhas vermelhas do ponto de vista programático que já foram devidamente esclarecidas e recalcadas junto do PSD, que não podem... somos partidos diferentes, temos visões diferentes para a sociedade. Mas eu também tenho uma visão diferente de um dos meus melhores amigos, ele é de esquerda, eu sou de direita e somos da mesma melhores amigos, não é? Mas também, Tiago, por isso é que a democracia é parlamentar. Certo. Ou seja, nós não temos que nos identificar em tudo. Lógico. No Parlamento há propostas parlamentares do PSD
que tem votos a favor do PS e votos a favor do PAN e votos a favor do LIVRE, certo. e há propostas do LIVRE que se calhar terão votos a favor do PSD, porque não é por sermos de equipas opostas que nós não temos que concordar em algumas das propostas. E eu percebo o que tu dizes, democracia e parlamentar é verdade, serve para isso. é Agora, verdade, mas, uma coligação, Bruno, mas deixa-me só deixa-me só dizer isto, é rápido, desculpa. Isso que estás a dizer é completamente verdade. Mas agora pensa na quantidade de vezes que se calhar o PSD apresentou uma boa proposta e foi reprovada pelo PS porque não interessava ao PS. Isso não é. Essa é a então, como a maioria absoluta foram todas quase. Pronto, então estás a ser contraditório no que estás a dizer. Não estou a ser contraditório, porque uma coisa é uma coligação. Numa coligação, nós temos que perceber, tem que haver aqui um acordo de mensagem, de identidade, que não pode existir ao dia de hoje entre o Chega e o PSD. É claro, ou seja, a forma de estar, a forma de se posicionar é completamente diferente. O modo de olharmos para o país, o modo de falarmos para as pessoas é diferente. Ou seja, isso eu a Aliança Democrática, sim, esse é um projeto claro, galvanizador, inspirador, reformista do nosso país. Eu acredito mesmo que nós vamos conseguir reformar Portugal, fazer as reformas que são necessárias na habitação, na educação, na saúde, no ambiente. Imagina, se tu Bruno, porque tu não podes falar pelo teu partido, não é? Claro. E és um peixe já graudinho, vou-lhe chamar assim, não é? Já tens um robalinho. És um robalito, não é? Não és um atum, não é? O Luís Montenegro é um atum. Faço esta pergunta a ti: se tu pudesses escolher, imagina, eu dizer-te assim, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso e tens aqui duas situações possíveis, pá, não tens mais. Tens uma situação possível que é PSD, Iniciativa Liberal e Chega a governar, ou então outra alternativa é PS. O que é que tu escolhias? PSD, Iniciativa Liberal e Chega a governar? Ou PS, outra vez, com a geringonça. Porque é que essa solução... Porque o Chega iria viabilizar... Não interessa porquê, isto é só um se. Isto é só um se. Mas o se tem que ser criado de alguma maneira. Certo. Ou seja, se for através de uma coligação negativa, então vem essa coligação negativa, a responsabilidade é dos outros. O PSD, para estar nessa equação, o PSD estava disponível para governar. O Chega é que não quis. Certo, mas ou seja, Chega... para se inviabilizar um programa de governo do Partido Social Democrata ou da Aliança Democrática, alguém vai ter que votar contra. E quem votar contra vai ser responsabilizado por isso ao outro dia pelos portugueses. Isso para mim é claro. Pronto, mas a Aliança Democrática vai apresentar um programa de governo. Eu estava a fazer só um suponhamos do género. Se houvesse só estas duas possibilidades de haver uma coligação direta, ok? Era um governo minoritário do PSD. Era um governo minoritário do PSD. Está bem, mas não estás a responder. PSD e ele Chega ou o PS a governar. Era um governo minoritário. Mas eu não estou a pôr essa hipótese, Bruno. Mas para mim essa é a única hipótese. Então estás a dizer que preferes o PS a esta coligação? Não, um governo minoritário do PSD. E depois... Mas eu não estou a dar essa hipótese. Tens que escolher uma destas duas. Mas essa hipótese, não consegues escolher, é isso? No quadro parlamentar, essa hipótese só pode surgir de uma maneira. No futuro vai ter que ser inviabilizado então esse governo. Por isso, aí a única hipótese era um governo minoritário do PSD. Pronto, ok, não quiseste responder à minha questão, ok, está bem, quiseste fugir, mas não há problema, não há problema. Olha, quero que tu me digas como é que tu, sendo uma pessoa que vive o PSD desde os 19 anos, não é? Acredito que agora vivas isto de outra forma do que quando tinhas 19 anos, é normal, claro. Os anos vão-se passando, vais vendo as coisas a ficando igual ou piores. Como é que tu viveste, se calhar eras mais miúdo, logicamente, como é que tu viveste a situação do Passos Coelho, da primeira vez que foi feita a geringonça né, eu senti-me traído, completamente traído, okay. E aposto que muitos portugueses também, e não sou militante do PSD, mas na altura votei PSD e senti-me completamente traído com aquilo que aconteceu. Gostava de saber o que é que tu e as pessoas dentro do teu partido sentiram quando isso aconteceu e depois do trabalho, porque há muita gente que não tem, se calhar, a noção que o Passos Coelho tentou reformar, apertar o cinto, e depois o Partido Socialista chega outra vez e abre os bolsos e esbanja. E tem sido esta constante, não é? O bar aberto e depois fechas a discoteca. Bar aberto, fechas a discoteca, pronto. Como é que tu e o teu partido reagiram depois de todo o esforço que tentaram, pelo menos, fazer e verem
no meu caso, o Benfica da política, desculpem, benfiquistas, é só uma analogia, a chegar e a aniquilar tudo outra vez. Foi difícil, pronto. Também dando aqui um contexto pessoal, que a pergunta é muito pessoal, eu entrei para o partido, era o Pedro Passos Coelho o líder do partido, ainda vivi alguns dos tempos dessa governação do PSD, tempos difíceis. A minha mãe tem um pequeno negócio, por isso também foi preciso apertar o cinto lá em casa. Também sofremos com esse acordo de assistência externa que existiu em Portugal e que, diga-se, o PSD só teve quase que o executar, e que foi o PS que o trouxe para cá. Recorde-se também que é sempre importante, que eles parece que se esquecem eles próprios disso, mas isso foi difícil para o PSD, esse resultado, porque ganhamos as eleições e depois não podemos governar. Ou seja, pela primeira vez na história, aquilo que era um acordo tácito que existia na nossa democracia, que era quem ganhava as eleições tinha pelo menos a hipótese de governar, apresentar um programa de governo que era viabilizado, ou seja, podiam não aprová-lo, mas haviam abstenções suficientes para o programa de governo passar. Desculpa, não foi cumprido. Isso é reflexo da democracia parlamentar, como falamos, ou seja, a democracia parlamentar pode contemplar acordos. No nosso país existia esse momento e esse acordo tácito que permitia a quem ganhasse as eleições governar. O que é que acontece? Para o PSD isso deixou uma grande marca, porque do ponto de vista político nós tivemos que cumprir um programa que não fomos nós que o negociamos, acordamos. Tivemos que executar medidas que foram muito castradoras daquilo que eram as vontades, daquilo que eram os rendimentos dos portugueses, e no momento em que íamos começar a iniciar as reformas e poder devolver algum progresso ao país, e no momento da reconciliação, digamos, total com o país, depois de termos de passar por essas dificuldades em conjunto, porque também se diga, a certa altura, parece que se diaboliza aquilo que foi o programa e a execução desse programa por parte do PSD quando esteve no governo. Mas ninguém se acredita que alguém faz aquilo porque gosta. Ninguém se acredita que alguém faz um aumento de impostos porque gosta de ver os portugueses pagar mais impostos, a não ser quem quer depois distribuir algum dinheiro e alimentar as clientelas eleitorais deles. Ou seja, o PSD e o governo, na altura, não fez aquilo porque quis. Fez aquilo porque era o que era exigido. Ou seja, nós tínhamos que cumprir um programa. E depois, nesse momento em que íamos, efetivamente, com alguma folga financeira, com alguma liberdade, fazer as reformas que tínhamos pensado para o país, realmente tiraram-nos o tapete e não nos deixaram apresentar essas soluções ao país. E veio o PS, no momento em que a retoma da economia a nível mundial começava a florescer, nosso país também, consequentemente, e não nos permitiu fazer isso. E depois, aquilo que foram as medidas aplicadas no tempo da Troika, ficaram-nos coladas à pele, e nós tivemos alguma dificuldade em libertar-nos disso, porque não tivemos essa oportunidade que acho que nos era devida, respeitando a democracia parlamentar. Ou seja, o que foi feito não é nenhuma ilegalidade, porque se o fosse não tinha sido feito, mas houve uma ruptura daquilo que era um acordo tácito entre os partidos que existiam no Parlamento, e por isso, e o PS, enquanto partido estruturante da democracia, furou esse acordo. Pronto, e isso, claro, causou algumas mazelas. Na altura, custou, claro, ao PSD recuperar. Depois também o progresso económico que seguiu beneficiou o Partido Socialista, ainda que é irrisório como é que, mesmo nesse período, com aquelas cativações todas do Mário Centeno e o PS a querer tornar-se um partido de contas meias certas, apesar de pôr 3,2 mil milhões na TAP, consegue ter um nível de investimento público inferior, às vezes, a algum investimento público que foi feito pelo PSD no período da Troika. Isso é surreal, como é que isso é feito no nosso país, mas também que explica muito aquilo que é o país que temos hoje. Muito bem. Olha, e tu, a nível pessoal, o que é que tu ambicionas? Ambicionas ser deputado um dia, crescer no teu partido? Qual é que é a tua ambição? Sim, a política para mim é acima de tudo uma paixão. Como te disse, isto começou cedo. Aliás,
levar o contributo à comunidade até começou mais cedo no grupo de jovens, ou seja, mais uma parte ligada até à igreja. Depois passou pelo secundário e depois entrei para o partido. E isso, pronto, depois o percurso, se tu me perguntares, na altura tu ambicionavas chegar, nunca pensei que isso. Aliás, nem sabia sequer quais eram os cargos. Quando entrei para a JTC não sabia como é que a estrutura se organizava. Queria dar um contributo, queria perceber como é que era, que tinha esse interesse. Depois, pronto, isto é uma organização como outra qualquer e tu vais tendo algum reconhecimento por parte dos teus pares e vais circunstancialmente tendo essas responsabilidades. E já tive algumas dentro do partido e por isso, onde o partido sentir que eu posso ser útil, e eu também tendo essa vontade, que tenho naturalmente, ou seja, tenho vontade de servir o partido, tenho vontade de me disponibilizar para servir, porque acho que tenho essa garra, tenho essa capacidade e que posso realmente ajudar o partido a reformar, a impulsionar, a ter ideias mais jovens, a poder ter uma agenda política diferenciadora. Acho que o partido cresce se tiver também os mais jovens a poder dar esse contributo. E o partido aqui tem que ter uma noção, que é, vão sempre haver jovens, mas nós não vamos ser jovens para sempre. Ou seja, hoje, circunstancialmente, sou jovem. Amanhã, quem diz amanhã diz daqui a uns anos, já não serei assim tão jovem. Por isso, se estivermos sempre a atrasar e com a conversa de que os jovens são o futuro, nunca mais vai chegar o momento dos jovens dizerem presente, e os jovens também têm que dizer presente, ou seja, acho que deve ser aqui criada essa renovação geracional. E tivemos hoje um bom exemplo disso, não sei se viste. O primeiro-ministro francês, com 34 anos, isso é fenomenal. É incrível, seja, alguém, ainda por cima, através de uma nomeação, ou seja, alguém mais velho, no caso o Macron, o sistema em França é presidencialista, nomear um primeiro-ministro com 34 anos é uma coisa excepcional, acho que é um exemplo. Por exemplo, aquele senhor em Portugal nem podia ser candidato a Presidente da República. Verdade. Isso é engraçado. É verdade, e não faz sentido nenhum. Portugal é o país das leis, está sempre a alterar leis, mas não interessa as que convém. Muito bem. Bruno, queres dar algum conselho a algum jovem que tenha o gosto pela política? Quero. E depois vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho tramada. Vamos a isso. Quero dar um conselho a um jovem que tem interesse, mais do que interesse pela política ou por partidos, que tem interesse em participar na vida da sua comunidade. Foi assim que eu comecei a participar nos grupos de comunidade onde pertencia, nomeadamente na escola, que na altura era a comunidade mais importante para mim, e aqueles interesses que tínhamos na escola eram os mais importantes, e isso foi aquilo que despoltou esse interesse de defender as ideias que tínhamos para a escola, os projetos que queríamos ver executados. E isso é muito importante. E isso também me leva a outra questão, que é, hoje acho que há algum desincentivo por parte das escolas a que sejam constituídas, por exemplo, associações de estudantes, e isso é muito importante para os jovens, porque permite-lhes criar esse espírito crítico de reflexão, de participação cívica na sociedade. Os jovens de hoje, e quando digo jovens, ainda mais jovens do que eu, são os adultos da amanhã. E jovens esclarecidos, jovens irreverentes, jovens que questionam as coisas, jovens que querem alterar e mudar o status quo, vão ser amanhã cidadãos mais informados, que querem participar, que querem acrescentar valor à sua comunidade, comunidade mais esclarecida, comunidade mais difícil de enganar. O que para alguns pode ser um problema, mas para mim é uma virtude, porque é com a competência. Se amanhã aparecer alguém melhor do que eu para liderar a JSD ou para estar no cargo que eu possa estar a desempenhar, melhor. A sociedade está melhor representada. Isso é ótimo. Exige mais de mim, exige mais dos outros, mas beneficia a comunidade. Boa, isso é o bom. Boa resposta. Isso é o bom. Por isso, participem. É o apelo que eu faço. Participem, porque primeiro não podemos deixar que sejam os outros só a decidir por nós. Nós temos essa responsabilidade. Isso também é uma responsabilidade. E não nos podemos desligar nunca dela. Porque se nós deixarmos que os outros decidam por nós, depois também não temos tanto direito de criticar aquilo que são as decisões que os outros tomam. Por isso, nós temos de participar. Nós temos de acrescentar valor. Felizmente, e tenho mesmo felicidade nisso, ainda há muitos jovens que querem participar. Há muitos jovens interessados, muitos jovens com muita capacidade, muito conhecimento, e que acho que também é uma falácia quando dizemos que as novas gerações não estão tão bem preparadas ou estão mal formadas em relação a outras, ou seja, têm mais qualificações, mas ao nível da formação não são tanto.
Eu não acho que seja tanto assim. Acho que há jovens muito bem preparados e por isso tenho esperança também, não só no futuro, mas também no presente já. Olha, e agora tenho uma pergunta que não é com ratoeira, uma pergunta porque aconteceu. Como é que tu, Bruno, não estou a falar, aliás, não, como é que o partido, até podes dar as duas, a tua opinião e a opinião que tu tens, que tu achas que o partido tem em relação a esse tema, que é, como é que vocês veem, como é que vocês neste caso viram a saída de um dos vossos filhos, não é, a criar um Chega? Porque o André Ventura era do PSD, não é? E não deixa de ser um filho do PSD que foi um filho que, pronto, quis ser, separar-se dos pais, não é? Sim, eu pela idade, pelo tempo que estava no partido, na altura, nem sabia bem quem era o André Ventura. Ele era dirigente do partido, foi candidato a uma Câmara em 2017, mas eu tinha 3 anos de partido, já o TST, por isso não conhecia, não tinha a ideia, por isso não sabia. Pronto, no espaço de liberdade dele, o André Ventura decidiu criar um movimento político, depois culminou num partido, que representasse aquilo que eram os ideais que mais acreditava. Como eu te disse, o PSD é considerado o partido mais português de Portugal, porque sempre foi um partido onde confluíram várias ideias, várias ideologias políticas que se cruzavam naquilo que era um ideal maior, que era o país, com base na social-democracia, mas com algum pensamento mais liberal e outro mais conservador. O André Ventura entendeu que o PSD não cumpria esse espaço para ele, decidiu sair e criar um partido e pronto, e hoje o partido existe e está ao serviço também da democracia, como aos outros. Certo, mas isso foi a resposta politicamente correta. Agora, sim, a mim, ou seja, a mim o Chega... Não, eu faço esta pergunta porque nunca vos passou a vocês pela cabeça do género. Se calhar se tivéssemos usado um bocadinho a força do gajo, em certas formas, se calhar o PSD poderia ter crescido mais. Ou seja, eu não conheço o contexto, ou seja, as motivações, não conheço as motivações que o levaram a sair, não conheço o contexto da direção na altura, o que é que eles falaram, se falaram, ou seja, não conheço essa relação, o porquê, a verdadeira motivação de ter saído para criar. Acredito que foi que sentia que o PSD não cumpria o espaço daquilo que eram as ideias que ele queria perfilhar e por isso entendeu criar um espaço, seguir o seu caminho. Ou seja, para mim não é o meu partido, sinto-me bem no PSD, se me identificasse com o Chega estaria lá, mas não é claro. Isso que me identifico, por isso... Pronto, existe, respeito o partido, claramente. É um partido que está constituído, está legalizado no Tribunal Constitucional, temos de o respeitar, como todos os outros. Muito bem, olha, Bruno, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado a vocês que estão desse lado. Não esquecer que este programa tem o apoio da Solverde.pt e da Prozis. Portanto, os links estão na descrição. Até para a semana.